Bom dia, amigos, amigas, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, que apresento o programa Dicas de Saúde, juntamente com Paulo Sérgio, operador de som, o nosso faz tudo aqui. Você pode até ligar que ele atende, viu? Telefone 3512-2000 para participar do programa Dicas de Saúde. Nesse domingo, dia 24 de maio, festa da Ascensão do Senhor Jesus. Dia da Ascensão do Senhor. É o dia que Jesus subiu para voltar para o Pai e os apóstolos ficaram olhando para o céu, até ver Jesus desaparecer. É a festa da Ascensão do Senhor, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 11, e hoje a igreja festeja esse dia da Ascensão do Senhor. O programa Dicas de Saúde é um informativo, educativo, que vai aos domingos de 7 às 9, antes da missa, que é transmitida aqui na rádio, a missa das 9, e sempre a gente estimula os exercícios físicos. Movimentar-se é muito importante, manter a imunidade, evita várias doenças, então não vamos ficar parados. Levanta dessa cama, levanta dessa cadeira, vamos andar, quem puder andar. Quem não puder andar, vamos movimentar os braços, mas todos têm que se movimentar. E todos temos que fazer uma boa alimentação, que significa comer bastante fibras, frutas. Frutas é muito bom. E tem várias, tem muitas. Frutas, verduras, legumes, cereais, grãos, hortaliças. Comer bastante frutas, bastante vegetais. Diminuir a gordura, diminuir o açúcar. E não usar drogas. Tenha cuidado com bebida alcoólica, leva a muitas doenças. O cigarro também. E as drogas marginais, que isso nem se fala, né? Maconha, cocaína, nem se fala. Leva a muitos problemas. Falamos também da higiene íntima, tomar banho, se banhar, lavar sempre as mãos, agora mais do que nunca, né? Lavar bem as mãos para não pegar o coronavírus e não levar para o rosto o vírus que entra pela boca, pelo nariz e pelos olhos, onde tem mucosa. Esse programa de hoje vai falar sobre uma campanha Maio Amarelo, conscientização sobre acidentes de trânsito, educação para o trânsito. Mas vai falar também sobre o Covid-19, a doença causada pelo coronavírus. Hoje nós temos boas e más notícias. Vou adiantar, mas depois a gente detalha como essa má e como essa boa notícia. A má notícia é a nossa região. Só de antes de ontem para ontem aumentou 29 casos na nossa região, e mais uma morte, Juazeiro, nos últimos dias, a primeira de Barbalha, a primeira do Crato, tem uma também em Caririaçu. Enfim, está aumentando aqui na nossa região. Vamos ter cuidado, distanciamento social, usar máscaras. Mas, se Deus quiser, não vai ter tantos casos, não vai ter tantas mortes no nosso Cariri. A boa notícia é que no mundo todo está diminuindo. Se na nossa região está aumentando, no mundo todo está diminuindo. E isso já é dito pelas autoridades de saúde. A nível nacional, o Ministério da Saúde já diz claramente que está em torno de 100 ou até menos mortes por dia. Esses 1.000 que saem no Jornal da Globo são as mortes acumuladas, são mortes nos últimos dias, tipo, das últimas semanas, e descobriu que foi de coronavírus. Mas não morre 1.000 pessoas por dia, não. Morre 100, 80, 75 pessoas por dia. O dia que mais morreu gente foi no dia 5 de maio, 440 pessoas. Esse foi o pico. O famoso pico foi no dia 5 de maio. Por aí, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10 de maio. E está diminuindo. E as autoridades também estaduais, né? O secretário de Saúde já disse que está diminuindo em Fortaleza, graças a Deus. E o governador já está pensando num plano de reabertura do comércio, a partir do dia 1º de junho. Boa notícia, vamos detalhar daqui a pouco. Nosso entrevistado de hoje é um grande médico.
Foi meu aluno, sabia que ia ser um grande médico. Ele é da primeira turma da Faculdade de Medicina de Barbalha, FAMED. Nesse tempo não era nem o UFCA, nem tinha o UFCA quando começou a Faculdade de Medicina. Era ligado ao UFC Fortaleza, era uma extensão da UFC. Depois, agora é ligado ao UFCA. O nome dele é Dr. Tiago Leal. Ele é médico, ortopedista e traumatologista. E vai falar sobre essa campanha Maio Amarelo. Educação para o trânsito, conscientização para diminuir acidentes em ruas e estradas. Quero agradecer ao Dr. Tiago Leal, ele que é médico, ortopedista e traumatologista, ele que trabalha atualmente como médico ortopedista e traumatologista no Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha, e no Hospital Regional do Cariri. E é também professor colaborador da Faculdade de Medicina, que ele é ex-aluno e agora é professor. Ele formou-se em 2006, na primeira turma de Barbalha, fez residência médica em traumatologia e ortopedia no Hospital Getúlio Vargas, recebeu o título de especialista em cirurgia de joelho em 2010. Dr. Tiago Leal, quero agradecer por ter aceito nosso convite e falar sobre essa campanha, né? Daqui a pouco, viu? Daqui a pouco o Dr. Tiago vai participar do nosso programa e vai falar. Esse ano vai ser diferente, né? A campanha, porque não pode ser nas ruas. É limitado por causa da pandemia. E o público-alvo esse ano, como em outros anos também, crianças e adolescentes. Bom dia, Dr. Tiago Leal. Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero. Aqui quem fala é Tiago Leal. Estamos aqui participando com o maior prazer dessa entrevista, juntamente com o meu estimado professor, Dr. Péricles Vasconcelos. É um grande prazer realmente poder contribuir, dar algumas informações. Nós estamos aqui centrados em cima dessa campanha que é o Maio Amarelo, que é uma campanha realmente de extrema importância. E aí nós vamos esmiuçar qual é a importância, os cuidados que devem ser tomados, o impacto na sociedade dos acidentes de trânsito. Tudo isso nós iremos falar nesse momento de forma virtual. Aqui essa entrevista foi dada via WhatsApp, mas não menos empolgante. Tá certo? Vamos para frente. Bem, doutor Péricles, realmente é uma questão altamente pertinente, né? Já que uma campanha de grande magnitude desse tipo e de tamanha importância, ela necessita chegar até a população da melhor forma possível. Mas com essa nossa atual conjuntura de não exposição, de não aglomeramento, de não estar presencialmente nos lugares, ela mudou a forma de trabalhar. Então, até a forma que essa campanha foi feita, que ela foi elaborada, foi toda a partir de home office, para que seguisse os preceitos do Ministério da Saúde. Já a abordagem que eles utilizaram foi toda virtual. Então ela vai ser toda baseada em mensagens de aplicativos de mensagem através de WhatsApp, através de Instagram, através de Facebook, através de mensagens de áudio, através de exposições de PowerPoint. Então todas essas abordagens virtuais vão ser intensificadas mais do que eram nos anos anteriores, porque nada presencial vai poder ser feito. Porém, vai ter que chegar até a população. Mas, como sabemos, são ferramentas altamente eficazes e que, se forem
tomadas as devidas providências, forem tomados os devidos cuidados, a população vai se beneficiar bastante dessa campanha, que é imprescindível. É um problema de saúde pública o acidente de trânsito. Logo, tem que ser feita e de forma muito bem feita. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Vocês já viram aí, né? Como vai ser hoje. Muitas informações passadas por um médico, cirurgião, ortopedista, Dr. Tiago Leal, sobre a campanha Educação no Trânsito, campanha Conscientização para diminuir os acidentes do trânsito, que infelizmente são muitos. É um absurdo. 3.000 mortes por dia no mundo por acidentes de trânsito. E o Dr. Tiago Leal é um médico que eu conheço bastante e que opera bastante. Embora ele seja especialista em joelho, ele é um ortopedista geral, ele opera tudo de ossos, né? Não é só joelho. E vai nos informar bastante sobre essa campanha. Que, como eu falei, o público-alvo vão ser crianças e adolescentes. Não é isso, Tiago? Bem, Dr. Péricles, é altamente pertinente essa abordagem juntamente com as faixas etárias mais novas, né? Tanto que elas vão crescer aprendendo a fazer o que é o certo. Elas são fiscalizadoras dentro de suas casas quando o pai começa a correr, quando o pai ou a mãe bebe e dirige, quando fazem coisas erradas, quando andam de moto sem capacete. As crianças, quer queira, quer não, elas atentam para isso. Elas aprendem, elas fiscalizam seus pais, elas zelam pelas vidas de seus pais, são conselheiros dentro de casa. Apesar de que o principal foco essas crianças, elas vão crescer adultos mais responsáveis, adultos vendo o que é certo de se fazer e não pensando duas vezes antes de colocar um cinto de segurança, antes de não beber e dirigir, antes de andar com velocidade, antes de não respeitar uma faixa de pedestre. Então vão ser adultos muito mais focados na sua postura de cidadão. Sem falar que nós temos cada vez mais acidentes com faixas etárias menores. Então, crianças com 13 anos, 14 anos, pilotando motos. Não é incomum um acidente com crianças nessa faixa etária, por incrível que pareça. Você diz, e os pais? Sim, onde estão os pais? Os pais dizem sempre, são evasivos, né, na sua postura de dizer que pegaram a moto escondido, que pegou a moto de um amigo, etc, etc. As desculpas são as mais variadas. Mas no fim, o que falta é educação. Se uma criança é educada desde o princípio, sabendo que isto é extremamente errado, que isto é extremamente perigoso e que ela pode se prejudicar e prejudicar outras pessoas, ela vai pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de besteira. Logo, as crianças têm que ser realmente um alvo em todas as campanhas de trânsito. Dicas de saúde. Hoje o tema, vocês estão ouvindo aí a entrevista com o Dr. Tiago Leal, é sobre educação no trânsito. Campanha, conscientização para diminuir mortes e sequelas, invalidez relacionados a acidentes de trânsito, que mata muito e mutila muito.
3.000 mortes por dia no mundo. É muita coisa. A gente se assusta, né? Só fazendo uma comparação, por exemplo, com o coronavírus, né? A gente pode dizer que a cada, vamos dizer, 5 minutos morre uma pessoa por acidente de trânsito no Brasil. Parece ser mais do que coronavírus. O problema é porque essas pessoas que são acidentadas no trânsito, muitas morrem imediato, instantâneo, né? Infelizmente. E alguns ficam no hospital para fazer uma cirurgia, mas não é necessariamente em UTI. E o coronavírus, a pessoa quando pega a forma grave, vai para a UTI e lota as unidades de terapia intensiva. Por isso que essa é a pior doença no momento. Covid-19, coronavírus. Mas, no geral, lógico que acidentes de trânsito matam muito mais, doenças cardiovasculares, infarto, AVC, trombose, derrame, câncer. Os cânceres diversos matam muito mais do que o coronavírus. Mas não lotam os hospitais e não é tudo ao mesmo tempo. Esse é o nosso grande problema. Dr. Tiago Leal, 3.000 mortes por dia. Meu Deus. Quais os traumas mais frequentes? Quais os locais, as regiões do corpo humano mais atingidos num acidente de trânsito? Bem, doutor Péricles, em relação à região em que os pacientes têm mais acometimento, nós observamos que as fraturas do membro inferior são as mais frequentes, né? Costumamos dizer que o para-choque do paciente que usa o para-choque do motoqueiro são as pernas. Então, as fraturas dos ossos das pernas, a tíbia e a fíbula, as fraturas diafisárias, elas são as mais comuns nesses traumas de média e alta energia. Fraturas do tornozelo, fraturas do platô tibial, que é a superfície articular, fraturas do fêmur, mais gravemente, fraturas do quadril em jovens. Essas são mais raras, mas quando acontecem, geram um grau de incapacidade muito maior do que uma fratura diafisária de ossos da perna. Fraturas dos membros superiores também acontecem, mas acontecem numa frequência menor. Fraturas de punho, fraturas dos ossos do antebraço, cotovelo. Uma fratura de cotovelo, ela realmente é uma fratura que não, independentemente do que se faça, por muitas vezes existe realmente uma diminuição da amplitude de movimento. O paciente não dobra mais como dobrava antes aquele cotovelo. Fraturas de húmero e fraturas de ombro, né? De húmero proximal, clavícula. Então são essas as fraturas, as principais fraturas que nós tratamos aqui. Sendo que aqui na região do Cariri, a região que é abrangida, nossa cobertura, que são mais de 50 cidades, que o Hospital Regional dá cobertura para as fraturas mais complexas, nós recebemos o que há de mais grave em todas essas regiões. Então, se alguma cidade tem um hospital de referência que faz fraturas, ela faz fraturas até certo nível, até certo grau de complexidade. Quando ele atinge um grau de complexidade bem maior, então esse paciente é transferido para aqui para o Hospital Regional do Cariri. E aqui nós fazemos as piores fraturas, por assim dizer, de toda essa região do Cariri, Centro-Sul e ainda algumas outras cidades selecionadas. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, nesse dia de ascensão do Senhor Jesus, o dia que Jesus subiu para junto do Pai, enviou o Espírito Santo que está conosco até hoje. E Jesus também está conosco em forma de pão eucarístico, a Eucaristia que a gente não está recebendo agora, mas se Deus quiser em junho nós vamos voltar para as missas, devagarzinho, com cuidado, com máscara. E na hora da comunhão, baixa um pouquinho a máscara e recebe Jesus Eucarístico. Se Deus permitir, se Deus quiser.
temos a festa de Nossa Senhora Auxiliadora chegando também, não é? Exatamente, Nossa Senhora Auxiliadora, de Dom Bosco, dos Salesianos, e nossa coroação de Nossa Senhora Auxiliadora, transmissão pelo Facebook. Tem um canal Facebook que você assiste às missas aqui da Paróquia de Sagrado Coração de Jesus, e a Rádio Padre Cícero, que transmite também tudo da nossa paróquia, Sagrado Coração de Jesus. Então vai ter a missa, né? Hoje, a missa 9 horas, e depois da missa vai ter a coroação, Nossa Senhora. Então, ou você assiste na rádio, ouve, né? Ou você escuta na rádio, ou você liga no Facebook. Se o som estiver bom, ótimo. Se o som estiver ruim, você deixa a imagem no Facebook, como eu faço, eu boto a imagem e escuto na rádio, porque o som não está muito bom do Facebook, mas o da rádio está melhor. A festa de Maria Auxiliadora deve ser o prelúdio da festa eterna que deveremos celebrar todos juntos um dia no paraíso. Quem disse isso foi Dom Bosco, pai e mestre da juventude. Vamos a uma mensagem musical nesse dia da Ascensão do Senhor e depois a gente volta entrevistando mais o Dr. Tiago Leal. Toda vez que eu venho aqui louvar e agradecer, inquieto está meu coração. Eu aqui orando e o meu irmão a padecer, clamando por libertação. Levaram meu Senhor, mataram meu Senhor, pensaram que ele estava derrotado. Disseram que o seu sonho terminou, mas em menos de 3 dias meu Senhor ressuscitou. Toda vez que eu penso neste pão que eu recebi, eu penso na libertação. Pão para todo mundo é a lição que vem daqui e é fruto desta comunhão. Levaram meu Senhor, mataram meu Senhor, pensaram que ele estava derrotado. Disseram que o seu sonho terminou, mas em menos de 3 dias meu Senhor ressuscitou. Toda vez que eu vejo quem tem fome a lamentar, eu penso ao receber meu pão. Dá-me, ó Pai, a graça de saber como ajudar por causa da ressurreição. Levaram meu Senhor, mataram meu Senhor, pensaram que ele estava derrotado. Disseram que o seu sonho terminou, mas em menos de 3 dias meu Senhor ressuscitou. Levaram meu Senhor, mataram meu Senhor, pensaram que ele estava derrotado. Disseram que o seu sonho terminou, mas em menos de 3 dias meu Senhor ressuscitou. Dicas de saúde. FM Padre Cícero 104,5. Você já percebeu que as grandes marcas não param de anunciar? Não é porque eles têm mais recursos para divulgação. Todos estamos perdendo muito dinheiro por estarmos de portas fechadas. Mas tem um segredo das grandes marcas que você pode não saber. São nas maiores crises que marcas e produtos se fortalecem. Deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie na crise. Quando ela passar, o cliente vai saber que você ainda existe. Mantenha no ar sua propaganda, mesmo que seja só para dizer que estamos juntos contra o coronavírus. Uma campanha da Acerte e desta emissora. FM Padre Cícero 104,5.
Essas empresas ajudam em nossa missão. Olá, minha amiga, tudo bem? Hoje vim aqui para te falar da Electrolux. E no Cariri você já sabe, Electrolux é Tecmac. Somos a única especializada em produtos Electrolux na região. E tem mais, peças originais, serviços com garantia e os melhores profissionais Electrolux sempre prontos para melhor lhe atender. Sim, instalamos seu ar-condicionado Electrolux com autorizada e te damos até 3 anos de garantia. Por isso, não esqueça, Electrolux no Cariri é Tecmac, assistência autorizada. Rua São Bernardo, número 170, Centro. Ligue 3511-3881 ou pelo WhatsApp 99302-9595. Electrolux no Cariri é Tecmac. A doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, atende crianças, adolescentes e adultos, tratando de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia, distúrbios comportamentais, psicoses e epilepsia. Na Rua São José, número 618, Centro, próximo à Rua Santa Luzia, em Juazeiro. Telefones 3511-1195 e 3512-6212. Quando precisar de medicamento manipulado, procure a Farmamed Gold. Farmácia de manipulação com 14 anos de atuação no mercado de medicamentos manipulados e dermocosméticos. A Farmamed Gold garante a você rigorosos testes de controle de qualidade, pesagem monitorada e vigilância sanitária e farmacêutica. Farmamed Gold, farmácia de manipulação. Rua da Conceição, 856 Centro, Juazeiro do Norte, ao lado da Clínica Santa Maria. Contatos 3587-3396 e o WhatsApp 99953-2779. Farmamed Gold. Nosso compromisso é com sua saúde e bem-estar. Meu nome é Francisca dos Santos Silva. A rádio pra mim é só Padre Cícero. Faça parte do clube de amigos da FM Padre Cícero. Eduque e evangelize conosco. Ligue 3512-5824 e faça seu cadastro. Clube de amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. 104,5 FM Padre Cícero. Voltamos a apresentar Dicas de Saúde. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza nas ondas do rádio. Dia da Ascensão do Senhor Jesus. Maravilha, né? A festa da Ascensão de Jesus na sua FM Padre Cícero. Estamos na campanha Maio Amarelo. Tem várias campanhas esse mês de maio. Por exemplo, no próximo domingo vai ser a campanha Maio Cinza, sobre câncer de cérebro, com o nosso amigo, médico, bem experiente, muitos anos prestando serviço à comunidade caririense, Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Hoje, campanha Maio Amarelo, educação no trânsito, conscientização para diminuir acidentes de ruas e estradas, acidentes relacionados ao trânsito, mortes e invalidez, mutilações, sequelas de acidentes do trânsito. Nosso convidado, Dr. Tiago Leal, médico, ortopedista, traumatologista do Hospital Regional do Cariri e do Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha. Ex-aluno da Faculdade de Medicina e hoje professor de ortopedia, traumatologia da Faculdade de Medicina, FAMED e UFCA. Ele é especialista em cirurgia de joelho desde 2010. Dr. Tiago Leal, tem diferença os tipos de traumas? Por exemplo, um pedestre é o mais vulnerável, né? Ele é atingido por uma moto ou por um carro e ele cai. É diferente, por exemplo, da queda de uma bicicleta. É diferente, por exemplo, do motoqueiro que cai. São muitos acidentes de motos. E é diferente também o motorista que vai dirigindo, que tem uma certa proteção, mas nem tanto, né? Alguns não usam nem cinto de segurança, absurdo.
E as crianças, né, que estão dentro do carro também, que não colocam cinto de segurança. Então, existem diferenças de traumas, regiões de cada grupo desses que eu citei, doutor Tiago? Bem, doutor Péricles, as regiões afetadas em relação ao tipo de trauma realmente modificam. O paciente, quando é atropelado, tem uma tendência muito maior dele ter uma lesão em quadril e em membros superiores, já que ele é projetado ou para uma região mais distante ou para cima do carro. E o impacto se dá, geralmente, se for através de um carro, no quadril. Em motos, geralmente em membros inferiores. Já o motociclista, existe uma gama imensa de lesões que ele pode sofrer. Ele pode sofrer lesões no pé, quando anda descalço, né? É muito comum, lesões banais. O motociclista está andando descalço, não coloca um calçado adequado, um calçado fechado, e acaba tendo uma fratura exposta de pé ou até perdendo esse pé. Os membros inferiores, que são acometidos por qualquer trauma, qualquer queda chega a ter uma fratura mais complexa. Até motos paradas, paciente parando a moto, relatos de que a moto cair por cima da perna e quebrar um fêmur, uma tíbia. Então existe uma certa diferença, mas no geral são traumas da mesma magnitude e que causam lesões da mesma complexidade. E há de ressaltar que os motociclistas, cada vez mais imprudentes, geram muitos acidentes por atropelamento. Então, além da pessoa que não se cuida e não respeita as leis de trânsito, realmente ter alguma lesão, acaba gerando uma lesão no próximo, que realmente é inocente nessa situação. Dicas de saúde no dia da ascensão do Senhor Jesus. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, médico do aparelho digestivo, gastroenterologista. Estou aqui com Paulo Sérgio, comandando mais um Dicas de Saúde para você viver melhor em tempos de pandemia do coronavírus. A parte do programa é gravado. A entrevista do Dr. Tiago Leal é gravada. Testemunhando o Dr. Tiago Leal, um dia eu precisei dele. Ele foi meu aluno e o sobrinho da minha esposa, numa noite de São João, foi soltar uma bomba, que é uma bobagem, né? Soltar bomba e se acidentar. Ele, um rapaz casado, pai de 3 filhos, foi soltar essa bomba, a bomba não estourou, ele foi cutucar a bomba com um pau, a bomba não estourou, ele pegou a bomba com a mão e jogou. Na hora que ele foi jogar, a bomba estourou na mão dele. Foi muito sangue, ele veio com essa mão estraçalhada, muito feio que a gente viu. No meu pensamento é que, além de perder a mão, ele podia perder a vida por causa do sangue que perdeu e também pela gangrena, que é a infecção que pode acontecer se não for logo cuidado. Eu coloquei ele no carro, levei para o Hospital Regional de Cariri. Chegando lá, ele foi medicado pelo plantonista para a dor que ele estava sentindo. Enrolado, né, feito um curativo na mão, e esperaram o ortopedista terminar uma cirurgia para olhar para ele. E, para minha surpresa, o ortopedista era o Dr. Tiago Leal, meu ex-aluno. Sabia que tinha se transformado num médico excelente, competente. O Dr. Tiago Leal levou ele imediato para uma cirurgia. Ele perdeu 5 falanges e depois de mais ou menos um mês ele fez outra cirurgia para recompor, para reestruturar. E apesar da limitação de não ter 2 dedos, ele perdeu 5 falanges, mas só perdeu 2 dedos. Ele, com fisioterapia, consegue fazer várias coisas, consegue dirigir, escrever, graças a Deus. Foi graças também à competência do Dr. Tiago Leal.
Doutor Tiago, o Brasil, dependendo do ano, às vezes fica em 4º lugar em mortes por acidente de trânsito, às vezes fica em 5º. A cada hora, 5 mortes por acidente de trânsito. Aí a gente pergunta assim, o que pode melhorar essa situação? Quando uma pessoa vai tirar a carteira pela primeira vez, aquele curso poderia ser melhor? Um curso de educação no trânsito para o futuro, o novo motorista? Ou quando a pessoa vai renovar a carteira, deveria ter um outro curso para melhorar a educação do trânsito para esses motoristas? O que você me diz no sentido de melhorar essa situação caótica de acidentes de trânsito? Realmente, o número de pessoas que são acometidas ao longo do ano, no montante geral, é realmente um número avassalador. Estima-se que em 2020 o número passe de 19 mil vítimas fatais. Mas não somente as vítimas fatais nos chamam a atenção. Aproximadamente 600 mil pessoas vão ficar com sequelas por ano. Então imagine na nossa população 600 mil pessoas que se tornarão de alguma forma deficientes, que de alguma forma diminuirão ou não terão mais capacidade de trabalhar, que em algum momento da sua vida ficaram paradas, incapacitadas. O prejuízo pessoal e para a sociedade como um todo, que custeia isso, né? Nós custeamos essa falta de organização do nosso trânsito. Então, 60% dos leitos hospitalares do SUS são ocupados por pacientes vítimas de acidente de trânsito. 60%. Imagine se não tivéssemos esse número de acidente de trânsito. Quantos leitos nós teríamos para outras patologias? 50% das cirurgias feitas no país são por conta de acidente de trânsito. Olha o número olha a fila cirúrgica que existe para qualquer patologia que se tenha. Existe uma fila enorme para qualquer coisa que você tenha. Você não consegue operar pelo SUS rapidamente. Por quê? Porque na sua frente tem alguém que está ali acidentado de trânsito. Está impedindo que uma pessoa opere um câncer, está impedindo que alguém opere um ligamento que rompeu jogando futebol, está impedindo que alguém opere uma artrose, faça uma prótese de joelho. Impede-se. Não existe dinheiro nem vaga cirúrgica para isso. O custo anual é de 52 bilhões para o país. Isso dá em torno de 3% do PIB. É muito dinheiro. É um problema realmente que exigiria muito mais atenção do que existe hoje. Nós não vemos, assim, parece que o Estado não enxerga. Parece que o Estado se faz de cego diante de tal calamidade, porque é uma calamidade pública. E nada é feito. Quer dizer, muito pouco. Não vou dizer que nada é feito porque a gente está fazendo agora. Mas muito pouco diante desse montante. Doutor Péricles, em relação à renovação da carta, não acho que esse processo unicamente seja uma forma de regular, de trazer melhores motoristas. Porque tudo, a base de tudo está na falta de fiscalização e na falta de educação, principalmente. Então a base, o princípio de tudo está na nossa falta de educação básica, né? A falta de consciência, a falta de se enxergar como cidadão, de ter responsabilidade sobre sua vida e sobre o outro, de fazer o certo porque é certo, e não porque tem alguém que vai lhe prender ou que vai lhe multar. Essa consciência como cidadão, essa forma do brasileiro se enxergar inserido na sociedade e responsável pelos seus atos,
é o que falta. Então, uma carta de direção mais exigente, creio que não mudaria muito o nosso cenário. Então, os pilares têm que ser mudados, mas isso é muito a longo prazo, né? Se as providências forem tomadas, que ainda eu não enxergo na nossa sociedade grandes providências serem tomadas para uma melhoria substancial da educação. Mas a médio prazo ou a curto prazo, a rigidez na fiscalização é o único meio de nós termos uma certa melhora nesse cenário. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, falando sobre educação no trânsito. É a campanha Maio Amarelo, para ver se diminui um pouquinho, tá bom, acidente demais de trânsito. Basta o coronavírus, infelizmente, matando tanta gente, né? Para ter ainda acidentes de trânsito. Teve um carro que rodou aqui, não foi? Aqui na rua Padre Cícero, ficou para cima. Para que velocidade? Para que chegar rápido nos cantos? Se chega do mesmo jeito, você andando devagar, né? Usar cinto, pessoal. O pessoal não quer usar cinto de segurança. Aí o acidente torna-se trágico. E o pessoal da moto, meu Deus do céu, que carreira, que pressa, arriscando a vida. Você que usa moto, tenha cuidado. E aí acontece, né? Acontecem os acidentes, os traumas graves. Doutor Tiago Leal, a gente fica pensando assim, eu não sou ortopedista, eu fico pensando, os acidentes mais graves são os que atingem a cabeça, não é? Por causa do cérebro. O tórax, porque fica o coração. O pescoço, porque tem vasos sanguíneos importantes, que se for lesionado, a pessoa pode ter uma hemorragia e morrer de hipovolemia, que é uma anemia aguda. Mas eu não sei direito, você que sabe. Me diga, são essas regiões que causam a morte, ou seja, se for atingido cabeça, tórax, pescoço, que a pessoa pode morrer, doutor Tiago? Bem, nessa questão, sem dúvidas, o traumatismo crânioencefálico, os traumas na cabeça, são os mais graves quando se trata em risco de vida ao paciente. Quando mesmo sofre um trauma, está sem capacete, ou então está sem cinto de segurança, e é projetado do carro e colide com a cabeça no chão, então em algum objeto, as lesões são muito, muito sérias e certamente quando de alta energia trazem consequências para o resto da vida do paciente, ou fazem com que o paciente perca a vida ali no momento do acidente. Se tratando de lesões ortopédicas, os traumas realmente em membros inferiores são os que costumam exsanguinar e levar o paciente a chegar em choque. Os traumas em pelve também, as pelves em livro aberto, quando você tem uma fratura em bacia e ela se abre e por ela internamente existe um sangramento ativo que só é contido através de cirurgia. E daqui que esse paciente chega ao hospital, ele pode perder tanto sangue que realmente não resistir. Então essas são as lesões que eu considero as mais potencialmente fatais, considerando-se a perca da vida do paciente. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, nesse tema tão importante que são os acidentes de trânsito. Porque mata muito e os que não matam podem deixar também as sequelas, né? Você pode perder um braço, uma perna, você pode perder uma mão, você pode ficar de cadeira de roda pro resto da vida.
Vai ter fisioterapia para tentar recuperar as funções dessas mutilações, mas nem sempre a pessoa volta ao normal. Sabemos disso, né? Dr. Tiago Leal, e as sequelas, infelizmente, como fica o acidentado que sobrevive, mas que perde várias funções? As sequelas, Dr. Tiago. As sequelas, elas existem em grande quantidade. As fraturas, elas muitas vezes, quanto maior a energia do trauma, mais a gente espera que o paciente tenha sequelas. Então, quanto maior a destruição articular, quanto maior a destruição óssea, mais o paciente vai ter sequelas. As sequelas são diminuição da amplitude de movimento, ou seja, o paciente ele não dobra mais aquele joelho como ele dobrava antes. Irregularidade do membro, ou seja, o membro ele não tem mais aquele alinhamento que tinha antes, ele é torto agora. Encurtamento do membro, ele perde osso e o membro fica encurtado. Infecção crônica, que é o nosso maior medo. A infecção, a fratura exposta, muitas vezes ela joga muita sujeira dentro da lesão. E essa sujeira, ela pode gerar uma infecção no osso. E quando se infecta o osso, existe uma grande probabilidade desse osso permanecer infectado durante muito tempo. E a infecção no osso é muito mais difícil de tratar do que a maioria das partes do corpo. Porque o osso ele tem pouca irrigação sanguínea. Então o antibiótico ele chega lá muito precariamente. Muitas vezes o paciente tem que ser reabordado cirurgicamente por diversas vezes. Então, essa é uma sequela grave, osteomielite crônica. E se falando das outras sequelas, o paciente ele fica impossibilitado diante da sociedade, diante de sua família, diante do seu trabalho, tanto para a recuperação, porque o paciente ele vai se recuperar, vai ter um tempo hábil para se recuperar, que não é curto, que é em média de 3 a 6 meses, dependendo da fratura, ou o paciente não se recupera por completo e acaba tendo que ficar na dependência do INSS, quando ele é amparado por tal. E isso gera um peso para a sociedade. Esse gasto não é computado. Não vi estudos que computassem o montante que se é gasto por mês por pacientes que são afastados pelo INSS por acidente de trânsito. Essa conta a gente paga até o fim da vida do paciente. Então, a sociedade como um todo paga por isso. Não somente aquele que é acidentado. E uma outra coisa que tenho a falar é que nós operamos, fazemos a cirurgia precocemente, temos bons resultados cirúrgicos, mas no final, na hora da reabilitação, o que é que nós temos aqui? Nós não temos um acesso a uma boa reabilitação. Não porque não temos bons profissionais. Pelo contrário, temos excelentes profissionais, excelentes fisioterapeutas. Apenas o Estado, os municípios, assim falando, não disponibilizam fisioterapia suficiente para os pacientes. Contratam poucos fisioterapeutas, dão pouco arsenal terapêutico para esses fisioterapeutas e o paciente vai ter acesso à fisioterapia 1 mês, 2 meses depois de ser operado. O seu resultado vai ficar muito aquém do esperado quando se faz uma fisioterapia precoce. Então, advogo aqui que os fisioterapeutas sejam muito mais valorizados e muito mais frisados pelo Estado
para que tenhamos uma reabilitação desses pacientes. E isso seja não tenha esse peso todo sobre o INSS, não tenha esse peso todo sobre a Previdência Social. Investe-se em reabilitação, mas se retira esse dinheiro lá na frente. É um investimento que o Estado cego não vê. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero e o Paulo Sérgio. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico, e Paulo Sérgio, operador de som, levando dicas de saúde para você. Entrevistando o ortopedista, traumatologista, Dr. Tiago Leal, hoje. Campanha Maio Amarelo, acidentes de trânsito. Alguém ligando, participando. Bom dia, doutor Péricles Vasconcelos. Eu já passei por 2 acidentes de moto. Um no dia 1º de janeiro de 2011 e outro no dia 24 de fevereiro de 2017. O primeiro eu estava alcoolizado. Olha aí, álcool e dirigir. Não dá certo. Nem moto, nem bicicleta, nem carro. O segundo eu estava trabalhando muito e estava dormindo pouco. Que estava sobrecarregado, com muito trabalho. E aí passou um cachorro na frente e nesse momento ele estava em alta velocidade e houve um acidente. Mas graças a Deus está vivo, graças a Deus. Tomou 2 atitudes: parar de beber álcool, ótimo, e deixar de pilotar moto, ótimo também. Do Jô Soares disse que moto só tem 2 pneus, foi feito para cair. Bicicleta também, 4 pneus é mais difícil capotar. Então, serviu para alguma coisa, né? E Deus lhe deu 2 novas chances de viver, né? Muito bem que você tomou essa decisão, né? De não beber mais, porque a bebida leva a muitos problemas. Ele ainda diz que o neurologista que o atendeu, um grande médico, meu amigo e professor, Dr. João Ananias, uma das pessoas que me pediu para parar de andar de moto, porque ele cuidou dos 2 acidentes, e o último foi mais grave que o primeiro, graças a Deus está vivo. Obrigado, meu Deus, por tudo nessa vida. Obrigado mesmo, meu Deus, por ter protegido esse teu filho e todos que saíram, né, de uma situação parecida. Outra pessoa gostaria de saber se o Dr. Tiago Leal, em relação a um desligamento do ombro decorrente de uma queda, é uma pessoa idosa, se recusa fazer cirurgia e nem fisioterapia está fazendo. Porém, ele faz esforço, vai roçar, né? Vai para a roça, vai capinar, e ao levantar o braço dói. O que fazer nesses casos? Só a cirurgia resolveria mesmo? Já se passaram 8 meses dessa queda. Realmente só sendo avaliado. Doutor Tiago Leal daqui a pouco vai dizer onde é que ele atende. Tem doutor Tiago, tem doutor Lindimar, tem doutor Jorge Coelho. Nós temos excelentes ortopedistas aqui no Cariri. Avaliar, né? Agora, realmente, a fisioterapia é a coisa mais importante depois de alguns meses para recuperar a função e parar de doer. Ele tem que fazer a fisioterapia, mas ele deve passar por uma avaliação com o ortopedista. Dicas de saúde. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. Essa música aí pra gente lembrar coisas boas. Não vamos só ficar pensando em coisa ruim, né? Hoje é dia da ascensão do Senhor. Parece ruim, mas é bom. Porque primeiro, ele quando chegou lá, junto com o Pai, enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco. Ele mora no nosso coração. Ele mora na nossa mente. Ele que nos diz o que é certo e o que é errado. Se a gente vai fazer o errado, é sabendo que é errado. É o Espírito Santo que nos dá o discernimento do bom e do mal, do certo e do errado. Ele habita em nós e Jesus um dia voltará. É a nossa esperança, parúzia, que quer dizer a volta do Senhor. Mas volta logo, Senhor, que a confusão aqui embaixo está grande, viu? Bom, vamos lá, vamos continuar com a entrevista com o doutor Tiago Leal sobre a campanha Maio Amarelo. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo. Estou aqui com Paulo Sérgio levando o programa Dicas de Saúde em Tempo de Pandemia. Doutor Tiago Leal, os ortopedistas, eles se subespecializam
Você em joelho, outro em mão, outro em pé. Minha pergunta é, deixa de ser um ortopedista geral ou continua, porque ninguém desaprende, né? Continua fazendo tudo, todos os tipos de cirurgia, apenas subespecializado numa área para fazer melhor naquela área. É assim, doutor Leal, que eu estou falando? Existe uma tendência da subespecialização. Não é uma obrigatoriedade. Porém, quanto mais se subespecializa, mais conhecimento se agrega. Nunca se diverge. Você nunca vai deixar para lá o conhecimento que você já adquiriu. Então, um ortopedista e traumatologista como eu sou, especialista em cirurgia do joelho, que trabalha em hospitais de trauma como o hospital regional, eu tenho que atuar em diversas áreas, não só no joelho, mas eu tenho que operar fraturas do membro superior, do membro inferior, do quadril. Então você nunca deixa de atuar em outras áreas, mas atua com mais afinco em algumas regiões, porque tem um conhecimento mais aprofundado nelas. E isso é o que gere a subespecialidade. Lá no regional, nós temos excelentes subespecialistas. Temos subespecialista em mão, quadril, tornozelo, ombro e cotovelo, joelho. Então, trauma, fixadores externos. Então, temos uma variedade que já contempla basicamente toda a gama de subespecialidades que a ortopedia tem. E isso é muito bom para a região, porque os resultados tendem a ser melhores. Porque tem certas lesões que o subespecialista ele faz com mais minúcia, ele faz com uma qualidade maior do que o generalista. Dicas de saúde, campanha Maio Amarelo. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre os números. A má notícia de que o coronavírus ainda está circulando no nosso Cariri, temos que ter cuidado. E a boa notícia que ele está diminuindo nos grandes centros, nas capitais. E vai acabar, ou pelo menos vai dar uma trégua enquanto chega a vacina para acabar de verdade, né? Só vamos se livrar desse coronavírus quando chegar a vacina mesmo no mundo, para todas as pessoas. O Dr. Tiago Leal, médico ortopedista, traumatologista, está falando sobre a campanha Maio Amarelo. Dr. Tiago Leal, o politraumatizado, o grande acidentado, ele não lesiona só o osso, os ossos e os músculos, para o ortopedista trabalhar, reconstituir, tentar recuperar. Ele lesiona tudo. Ele tem ruptura de vaso sanguíneo, cortes de vasos sanguíneos, perde tecidos, perde pele, é muita coisa. Aí eu queria saber o seguinte, como é essa cirurgia? Não é só o ortopedista, né? São vários profissionais, são vários médicos, cirurgiões, que operam aquele mesmo paciente quando ele recebe lesões em órgãos diferentes. Sim, nós precisamos da ajuda dos nossos amigos de outras especialidades no momento em que nós temos lesões de vasos, nós temos lesões de partes moles mais extensas, em que precisa de uma cobertura cutânea maior. Quando você tem uma lesão de um vaso importante e precisa que esse vaso seja, que ele volte a funcionar, que ele seja suturado, né? Que a gente chama revascularização. Precisamos dos cirurgiões vasculares. Quando existe uma lesão de partes moles, ou seja, arrancou um pedaço da pele maior, tem uma lesão que
tirou o músculo e o osso ali está exposto. Nós temos o tendão exposto. Então quem atua nessa parte é o cirurgião plástico, que muitas vezes só é conhecido pelas cirurgias estéticas, mas que é extremamente importante a sua ação na cirurgia reconstrutora dos membros. Então ele é um grande parceiro. O cirurgião plástico e os cirurgiões vasculares atuam juntamente com os ortopedistas no dia a dia dos traumas. Dicas de saúde. Uma pessoa acaba de ligar dizendo que quebrou o braço em fevereiro e o húmero, que é o outro osso, aliás, o principal osso do braço, né? Tirou o gesso um mês depois. Aí o médico disse que era para fazer fisioterapia, lógico. Só que a pessoa não fez, pois a secretaria veio liberar um mês depois que tinha tirado o gesso. Mas quer saber se deve fazer ainda a fisioterapia, pois às vezes sente doer. Com certeza, viu? Tem que fazer a fisioterapia. Se ainda dói é porque não está recuperado. Tem que recuperar a função e diminuir ou acabar as dores. Vale a pena sim fazer a fisioterapia, mesmo que seja com um pouquinho de atraso. Dá para recuperar o tempo perdido para melhorar a função do braço e melhorar a dor, ok? Que mais? Tem mais gente aí, Paulo Sérgio? Mandando mensagens. Vamos ver aqui. Assim, teve também o dia, a gente parabenizou as enfermeiras, os enfermeiros formados no domingo passado. E agora tivemos também no dia 13 de maio, né? O dia da técnica de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. Eu também homenageei eles, mas é sempre bom reforçar. São as pessoas que mais ajudam os médicos e os enfermeiros a cuidar dos pacientes. É aqueles que ficam ao lado do leito do paciente, ao lado da cama, ajudando. São pessoas fundamentais na recuperação das doenças de todos nós. Então, parabéns você que é enfermeira, você dos hospitais, né, principalmente, também dos postos de saúde, você que do Hospital São Vicente, do Hospital Regional do Cariri, você do Hospital da Unimed, do São Lucas, do São Camilo, enfim, todos os hospitais, todos os postos de saúde, você que é enfermeira, enfermeiro, parabéns, viu? Pelo dia que foi dedicado a vocês e pela importância que vocês têm no mundo de hoje. Finalmente vocês estão sendo bem reconhecidos nesse tempo de pandemia. Um alô a todos que estão ouvindo. Você pode ouvir o programa não só na sua rádio, mas também você pode ouvir pela internet, né? Nos Radiosnet. Você abaixa o aplicativo Radiosnet e onde você estiver, é só ligar o aplicativo e ouvir. E é assim que as pessoas de qualquer região do mundo, longe daqui, Brasil, exterior, escuta a FM Padre Cícero e todas as rádios pela Radiosnet. As pessoas que levam pacientes para que eu atenda, às vezes diz assim: Dr. Pérez, manda um abraço para a minha mãe na rádio. Aí eu esqueço o nome. Então eu quero abraçar todas as pessoas, principalmente essas que dizem manda um abraço para mim e eu esqueço o nome, viu? E quero também agradecer o trabalho dos fisioterapeutas que recupera, né, o órgão que está meio inválido, que está meio falho, na recuperação depois de um acidente, né? Equipe de saúde como um todo são pessoas muito importantes, né? Além dos médicos, dos enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeuta ocupacional, psicólogos. E você que é jovem, que está me escutando, a maioria que me escuta não é tão jovem por causa do horário, né? Escuta os conselhos dos seus pais, escuta o apelo de um médico que fala que os acidentes ocorrem porque você corre muito na moto, você corre muito no carro, você se arrisca quando está de bicicleta,
Você se arrisca até quando você está andando na rua, de passar de um lado para outro da rua sem olhar para um lado e para o outro. Então tenham cuidado, tenham muito cuidado para evitar acidentes, pois as consequências, mesmo que não seja a morte, pode ser uma sequela, uma mutilação, perder um membro, é muito ruim. Valdeliz, minha nutricionista, obrigado pela audiência. Ela pede para falar sobre o uso da glucosamina e condroitina no tratamento da condropatia patelar. Depois eu respondo com mais calma, viu, Valdeliz? Porque é uma coisa bem específica. Mas obrigado, viu, pela sua audiência. Assim, teve uma pessoa que pediu para eu falar um pouco sobre a cólera. A cólera é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae. Causa uma diarreia muito importante, uma diarreia que a pessoa perde tanto líquido que pode morrer por desidratação. O mais difícil é o médico descobrir rapidinho que é cólera, porque quando ele descobre que é cólera, ele passa um antibiótico e a pessoa melhora. Mas até ele descobrir, ele pensa que é uma virose, né? Porque a maioria das diarreias são causadas por vírus. E aí a pessoa vai sofrendo com diarreia, às vezes cólica demais, dores. Até o médico desconfiar que seja uma bactéria, o vibrião da cólera, e passa o remédio, aí a pessoa melhora. Mas até lá a pessoa sofre, né? Já houve um programa aqui específico sobre cólera. E vamos ver, vamos organizar para do futuro trazer uma pessoa que seja especialista, né? A gente é um pouquinho como gastro, mas tem também os infectologistas. Dr. Tiago Leal, suas considerações finais, no sentido assim, qual é o seu sonho, Dr. Tiago? O meu, o seu, dos profissionais de saúde, para melhorar esse cenário de tantas mortes e mutilações no trânsito. Bem, doutor Péricles, realmente muitas considerações têm que ser feitas em relação aos acidentes de trânsito, né? Temos muita coisa a falar. Hoje em dia nós temos a obsessão pelo celular. E isso vem trazendo também muito acidente. Os motoristas e até os motoqueiros andam teclando, mandando mensagem, recebendo, vendo algum vídeo. Não tem a paciência de chegar até o seu destino para responder uma mensagem ou para puro entretenimento. Essa fixação com o telefone celular tem realmente que já existem leis severas, mas a lei somente ela não basta. Tem que ter a consciência daquele que anda com o celular. E as campanhas têm sido feitas. Outra questão é o respeito às faixas de pedestre. O pedestre ele tem a sua vez. O pedestre ele tem prioridade diante dos carros. Então, parar na faixa de pedestre é a obrigação de todos nós. Mas construir passarelas é a obrigação do Estado. Nós temos aqui, na nossa região, faixas de pedestre em vias de alta velocidade. É inviável uma faixa de pedestre em uma via dessa entre o Juazeiro e o Crato, entre o Juazeiro e o Barbalha. Porque um carro em alta velocidade ele pode parar, mas o que está atrás pode não perceber, colidir com o de trás e gerar um acidente, tendo uma vítima fatal ali na frente. Então, em regiões de maior trânsito de pessoas, é necessário que o Estado invista em passarelas, não somente pintar faixa de pedestre no chão. Isso não é solução. Outro ponto que venho frisar é a falta de educação dos nossos motoristas.
Eu sinto isso na pele, na postura de ciclista. Quando eu faço meus treinos na pista, que são necessários, quando se faz um treino de alto rendimento, ele tem que ser feito fora da ciclovia. A nossa ciclovia ela não comporta que o ciclista faça um treino de alto rendimento. Mas os motoristas, os motoqueiros, todos não entendem que esse ciclista está ali praticando uma atividade física, que está ali fazendo bem para ele mesmo e que sabe para a sociedade, porque ele pode estar fazendo deslocamentos sem gerar poluição, sem aumentar o trânsito. Ele tem que respeitar e dar valor ao ciclista, mas não. Em todas as sociedades modernas, o ciclista ele é supervalorizado. Na nossa, ele é desvalorizado. Então, o valoroso para a nossa sociedade é o carro. Então, a falta de educação, a falta de cultura diante dessa nossa situação de trânsito é muito grande. Então percebe-se isso nesse tipo de situação e se extrapola quando se vai para as regras de trânsito, quando se vai para um sinal vermelho que não tem fotossensor, quando se vai para uma região que não tem sensor de velocidade, que não tem blitz de lei seca. Onde a lei não existe, onde não existe fiscalização, o motorista se dá a liberdade de infringir todas as leis de trânsito. E, consequentemente, teremos aí uma série de acidentes. Então, com medidas a curto prazo, a médio prazo, temos que aumentar a fiscalização. É a única forma que eu vejo de diminuir os acidentes. Não tem outra forma, pelo menos a curto prazo. Não é educação, intensificar a educação, mas a fiscalização é necessária. Se não tiver um investimento pesado em fiscalização, não sairemos dessa situação tão cedo. E isso nos falta muito mesmo. Nos sobram fotossensores, mas nos faltam blitzes. Esses blitzes que vão ver se o motorista bebeu, se está com os documentos em dias, se tem uma carteira de motorista. Então, as mínimas coisas faltam no dia a dia. Então, essa é um apanhado por cima do que eu almejaria que a curto prazo medidas fossem tomadas para o nosso estado. Dicas de saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com Paulo Sérgio. Dicas de saúde para você conhecer as doenças mais frequentes e, se possível, prevenir algumas, né? Eu quero agradecer ao Dr. Tiago Leal por ter participado do nosso programa, ter respondido todas essas perguntas, ter falado bastante de educação no trânsito. Muito importante. Como tirar uma dúvida com o Dr. Tiago Leal? Como fazer uma consulta, consultório? Qual o hospital que o Dr. Tiago Leal opera? Eu que agradeço, Dr. Péricles. É um grande prazer estar aqui contigo. O senhor que foi meu professor durante a faculdade, um excelente professor, uma referência para mim. E hoje estamos aqui juntos como colegas médicos, discutindo diversos assuntos, e hoje sendo os acidentes de trânsito. Eu faço meus atendimentos no Doctor Center, que se localiza ali no bairro da Lagoa Seca, e também trabalho no Hospital São Vicente de Paulo. E
também sou vinculado ao Hospital Regional do Cariri, onde faço atendimentos de urgência traumatológico. Um grande abraço, fique com Deus, meu amigo. Tudo de bom. Eu que agradeço, Dr. Tiago Leal, por essa entrevista tão importante. Se diminuísse os acidentes de trânsito no Brasil e no mundo, na nossa região, seria bom demais. Um alô para Antônio Alves, de Bebedouro, São Paulo. Ele está, olha aí, Rádiosnet, sintonizado com a FM Padre Cícero. Ele manda um abraço para todos os seus familiares daqui, da região. Um abraço a todos os familiares do Antônio Alves, de Bebedouro, São Paulo. A Maxilene, nosso ouvinte, ela diz que um dos problemas também, além de todos esses que foram falados aqui pelo Dr. Tiago Leal, é a questão das calçadas muito concorridas. Os bares, os restaurantes colocam cadeiras, as lojas também colocam algumas coisas, e você, pedestre, tem que ir para o meio da rua. Aí lá vem um carro, e já houve acidentes. Inclusive eu conheço uma pessoa que morreu, uma mãe de um amigo, de uma amiga nossa, morreu de um acidente ali na rua São Pedro, porque teve que andar no meio da rua, porque não tinha como andar na calçada, e veio um carro. E estou citando esse caso, mas tem vários casos, infelizmente. Pois é, pessoal. Agora vamos falar do coronavírus. A má notícia é que ele está aqui, né? Ele está aqui na nossa região, a gente já sabe, está aumentando os casos. 29 casos novos, de antes de ontem para ontem, aqui no Juazeiro, só no Juazeiro. Está aumentando, infelizmente. Mas temos notícias boas também para falar, muitas, graças a Deus. No mundo já são mais de 5.200.000 pessoas com coronavírus, fora os que não fizeram teste, né? Já teve mais de 340 mil mortes no mundo por coronavírus. Imagine, Juazeiro tem 200 mil habitantes, 340 mil mortes. É tirar Juazeiro e Crato Barbalha do mundo, em termos de mortalidade. Mas, em compensação, mais de 2 milhões de curas, ou pelo menos recuperados, né? Não sabemos se essa cura será para sempre. Por isso que a gente espera uma vacina. O país mais atingido são os Estados Unidos. Mais de 1.600.000 casos de coronavírus, com mais de 97 mil mortes. 97 mil mortes, meu Deus do céu. Mas, em compensação, mais de 320 mil curas. Depois vem o nosso país, Brasil, em número de casos. Atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 347 mil casos notificados, mais de 22 mil mortes no Brasil. Meu Deus, infelizmente. Mas, em compensação, mais de 135 mil curados. A Rússia, ela tem quase o mesmo tanto do Brasil, né? Mais de 335 mil casos, mas em compensação só morreram lá pouco mais de 3.300. Que é muita gente, mas no Brasil mais de 22 mil. Lá tem mais de 135 mil, igual ao Brasil, curados. O Reino Unido, que é composto de Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, tem mais de 257 mil casos, mais de 36 mil mortes. Em termos de morte, o Brasil está em 6º lugar e não em 2º. Segundo é em número de casos. Em termos de morte, primeiro lugar Estados Unidos, segundo Reino Unido, terceiro Itália, quarto Espanha, quinto França. O Brasil em 6º. E o Ceará. O Ceará já tem mais de 35 mil pessoas com coronavírus. Tem mais de 2.300 mortes. Ontem descobriu-se mais 57. Não que morreu 57 ontem, não. Mas ontem descobriu-se que 57 dias. E já tem mais de 20.500 casos recuperados no Ceará. No nosso Cariri, por exemplo, Juazeiro, mais de 29 casos em 24 horas.
o que dá uma soma de 146 casos no Juazeiro, com mais 69 suspeitos. 4 estão hospitalizados, 70 estão em casa, em observação da vigilância sanitária. 63 estão recuperados e 9 mortes no Juazeiro, 9 mortes, embora 2 ou 3 dessas mortes não são pessoas que moram no Juazeiro, mas morreram aqui, né, no Hospital Regional do Cariri. No Crato, 41 casos, 60 suspeitos, 1 morte, 15 curados. Em Barbalha, 54 casos, 109 suspeitos, 35 recuperados e 1 morte. Portanto, juntando Juazeiro, Crato, Barbalha, 11 mortes, Caririaçu mais 1, 12 mortes aqui, no Crajubá, Caririaçu, as cidades mais próximas. São em torno de 23 ou 24 mortes no Cariri todo. E porque a gente sabe que teve 3 mortes em Farias Brito, 3 em Mauriti, 1 em Brejo Santo, 1 em Lavras, 1 em Vaza Alegre, 1 em Aurora, 1 em Porteira, 1 em Assaré e 1 em Salitre. E temos que ter cuidado. Esse é o lado não bom. Temos que ter cuidado. Agora, o lado bom é porque realmente está diminuindo no Brasil todo. Quando eu comecei a falar essa diminuição, eu me baseava em estudos, medicina baseada em evidência, epidemiologistas, matemáticos, e também na nossa fé, né? Que a fé tem que nos deixar sempre otimista. Agora já tem as autoridades comprovando isso. O Ministério da Saúde falou que dessas 965 mortes de ontem, quase 1.000, antes de ontem, mais de 1.000, na verdade não morre 965.000 pessoas por dia, não morre. O dia que mais morreu gente no Brasil foi no dia 5 de maio, 440. Dia 5 de maio foi o dia que mais morreu gente, 440. Não morre 1.000 pessoas por dia, como a Globo diz, não. Não morre 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas por dia, como diz a Globo. São mortes que se descobriu em 24 horas, mas de pessoas que já morreram com 1 semana, 2, 3, 4. A mortalidade por dia, segundo o Ministério da Saúde, 293 mortes nos últimos 3 dias, o que dá uma média de 90 mortes por dia. 90, 91, 92. Está diminuindo no Brasil, graças a Deus, como diminuiu na Ásia, como diminuiu na Europa, está diminuindo no Brasil. Em Fortaleza, o secretário de Saúde, doutor Cabeto, disse que está diminuindo. E está mesmo. Fortaleza, que já chegou a ter mais mortes, ontem registrou 57, mas ele disse que não foram 57 ontem. É somando outros dias. Está tendo menos de 40 mortes por dia no Ceará. Está tendo menos de 40. Isso é muito bom. Só que a nossa região ainda está ao perigo. Vai ter umas aberturas no comércio a partir da segunda-feira, 1º de junho. Mas isso também é um certo perigo. Que pode a doença, né, voltar ou aumentar. Então, continua valendo tudo que foi feito. Foi muito bom a gente ter tido aquele medo de Fortaleza acontecer no Cariri e a gente ter ficado em casa. Isso foi fundamental. Isso segurou a doença na nossa região. Mas agora que as pessoas estão relaxando, estão saindo, aí está começando a aumentar os casos. E não é só por isso não, é porque a doença é a doença mesmo. Fazer o quê, né? É uma epidemia que pega muita gente mesmo. E a gente tem que ter cuidado, claro, no nosso Cariri. Mas vamos ver o lado positivo, que assim como está diminuindo no mundo todo, vai acabar aqui também, se Deus quiser. Muita gente falando que essa pandemia mudará para sempre a nossa vida. É verdade. Pela dor das perdas, né, dos brasileiros, dos cearenses, é muita perda, é muito sofrimento. E esse distanciamento social também deixa a gente nervoso, né? Apreensivo, com medo, com cuidado, tediado. Dizem que é castigo de Deus, mas não é. Deus é amor, Deus é bom.
e quem ama não castiga. Mas sabemos que Deus escreve certo por linhas tortas. Sabemos que o sofrimento e a dor nos aproxima de Deus. O mundo e o novo tempo antes da pandemia estava muito corrido. A gente só tinha 24 horas por dia para fazer tudo. Fazer inúmeras coisas. Dessas 24 horas, tínhamos que ficar dormindo no mínimo 7 horas. Aí já fica só 17 horas por dia. Para trabalhar, estudar, se alimentar, fazer as necessidades básicas, se higienizar, ficar com a família, cuidar dos animais de estimação, falar com os vizinhos, ir nas igrejas, participar de eventos sociais, assistir televisão, assistir rádio, para se atualizar, acompanhar o time de coração, né? Se exercitar para não adoecer muito. Quando doente, tínhamos que ir ao médico, acompanhar o estudo dos filhos ou dos netos, ir na feira, ir no supermercado, e pagar as contas, os impostos, se divertir, ouvir música, se encontrar com os amigos, visitar os parentes e tantas outras coisas que nem lembro. Aí agora somos obrigados a ficar em casa, para não se expor à contaminação. Paramos. O mundo parou. Finalmente temos tempo. Tempo para nós mesmos. Tempo para a família. Tempo para tudo. Para se exercitar. Tempo para orar. Para nossa devoção. Tempo para assistir um filme. Tempo para fazer exames laboratoriais do nosso corpo, que a gente não tinha tempo. Nós temos agora tempo até demais. Que bom. A pandemia, enquanto não chegar uma vacina, a gente vai ficar com medo. E temos que ficar em casa, ou temos que usar máscara o tempo todo, quando sair, principalmente. Temos que usar máscara provavelmente até o próximo ano. Realmente, esse mundo nunca mais será o mesmo. E quem sobreviver, que graças a Deus é 99,6% vai sobreviver, menos de 1%, 0,5% aqui ou já morreu ou vai morrer. Quem sobreviver tem uma grande oportunidade de rever suas vidas, seus conceitos, tempo para reflexão e tomada de atitude para se tornar um ser humano melhor, à imagem e semelhança de Deus. Então vamos aproveitar, né? Esse tempo demais que agora nós temos para viver melhor. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. Vamos agora nos despedindo. Domingo, dia da Ascensão do Senhor. Daqui a pouco, a missa, né? A missa diretamente aqui da Rádio Padre Cícero, a missa no Santuário Sagrado Coração de Jesus. Você tenta também pegar no YouTube ou no Facebook. E depois da missa, a coroação Nossa Senhora Auxiliadora. E vou ficando por aqui. Eu, Péricles Vasconcelos, desejo um domingo cheio de Deus, cheio de paz para todos vocês. Uma semana também cheia de paz, cheia de amor e com essa esperança que o coronavírus está começando a diminuir no mundo todo. E se Deus quiser vai diminuir também no nosso Cariri. Um abraço para todos.